Olá, pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. E no meio aos encontros e desencontros que o nosso direito vem proporcionando, eu queria chamar a atenção dos senhores para dois aspectos fundamentais: micropoderes e livre convencimento. Vamos lá? Internet, micropoderes. Micropoder é aquele que permeia toda a sociedade moderna, estando presente tanto nas relações privadas como no relacionamento familiar ou vizinho, bem como nas relações públicas. Diferentemente do que Hobbes ou Foucault não acreditava que somente o soberano exercia sobre o indivíduo o micropoder. Esses micropoderes, família, igreja, são detentores de grande influência nas atitudes humanas, deixando os homens aptos para o controle do Estado. Trocando em miúdos, vamos imaginar aquele seu melhor amigo que chegou e lhe disse: "Olha, eu queria contar para você um segredo." E você fala: "Claro, isso vai morrer comigo, vai para o túmulo comigo, somos os melhores amigos." E ele então lhe conta o segredo. E você, no melhor momento, naquele momento onde você pega e fala: "Eu quero dele alguma coisa que ele não quer me dar", você chega para ele e fala: "Então, ou você faz o que eu estou querendo, ou eu conto para todo mundo aquele seu segredo." Micropoder, aquele de pequeno que eu vou transformando em maior e vou reduzindo o meu semelhante. Se você trouxer isso à esfera judiciária, há cerca de 200 anos atrás, nós tínhamos uma coisa chamada de prova tarifada, que funcionava assim: o juiz determinava se a prova era pequena, média ou grande. E no caso concreto ele dizia: uma perícia vale 70%. O interrogatório do acusado, 2%. Da vítima, 30%. E assim por diante, ele ia distribuindo valores. Para acabar com a prova tarifada, convencionou-se há 200 anos atrás. Portanto, pode ter sido útil naquela época? Não mais. Há 200 anos atrás, nós trocamos pelo livre convencimento fundamentado. Os artigos são 155 e seguintes do Código de Processo. Só que no Código de Processo está escrito o seguinte: o juiz formará o seu convencimento pela apreciação das provas, de forma a ser livre para aplicar a lei. Mas os juízes entenderam de outra forma. Eles entenderam que isso lhe possibilita aplicar a sua moral e bons costumes. Ao dizer isso, eu lembro aos senhores que o nosso STF, há cerca de 1 ou 2 semanas atrás, disse o seguinte: que a prova ilícita, para que seja declarada ilícita, precisa que a defesa prove o prejuízo para o seu cliente. Para aqueles que não conhecem, prova ilícita é aquela que atenta à sociedade e não à pessoa. Prova ilícita é aquela que rasga a Constituição Federal e não a lei comum ordinária. Então, essa prova ilícita, objetivamente, quando ela entra no processo, ela contamina o processo, de tal sorte que ninguém precisa alegar. A partir daí, o processo é nulo. E isso foi criado como uma válvula de contenção das grosserias, mazelas e abusos do Estado. Agora vem o STF e diz: não, a prova ilícita não causa nulidade, a não ser que a defesa comprove o prejuízo. Eu não preciso provar o prejuízo, porque senão ela deixa de ser prova ilícita. E se ela deixar de ser prova ilícita, eu rasgo a própria Constituição Federal. Isso é tão grave, mas tão grave, que quando nós falamos no critério de prova ilícita, falamos no critério de Constituição Federal, pasmem os senhores, nós vamos chegar à triste ideia de que o Estado é maior do que a pessoa. O Estado é poderoso, é grande,
E quando ele é grande e poderoso, ele faz e manipula do jeito que ele bem entender. Por isso a Constituição Federal, o Código Penal e o Código de Processo criaram o famoso indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, na incompetência do Estado, que prevaleça a liberdade do indivíduo. E a coisa maldita, a jurisprudência, ou seja, a moral e o bom costume de quem está julgando, criou uma válvula de escape, mais uma, chamada indúbio pro sociedade. A sociedade não precisa ter um indúbio, a dúvida, porque ela não a tem, ela tem a Constituição Federal com os direitos e garantias fundamentais. E o indúbio pro sociedade não está em lugar nenhum. Então, se ele não está em lugar nenhum, como eu posso jogar mais uma mazela aos cães? Ou seja, dizer, hoje não, hoje a minha interpretação, a minha moral e os meus bons costumes fazem com que eu aplique o indúbio pro sociedade. E fica pior ainda quando os nossos colegas advogados dizem, olha, eu tenho feito o seguinte, eu pego a jurisprudência do caso Y, X e Z e aplico e digo ao juiz o seguinte, reconheça o direito pela jurisprudência, pelo amor de Deus. Jurisprudência é o julgamento do caso em concreto. Se eu estou julgando o caso em concreto, onde João e Maria brigaram, aquela decisão, ainda que seja pela Constituição ou pela moral e bons costumes, é para o caso de João e Maria, que não tem e não pode guardar qualquer referência com o caso de Pedro e Fátima. Porque se guardar, eu estou lavando as mãos e deixando de julgar, aplicando julgamento em casos que eu chamo de semelhantes ou análogos. E perdemos todos, porque nós estamos cortando do cidadão os direitos e garantias fundamentais. E o judiciário está tão malandro que ele faz assim. Quando é conveniente, ele aplica a jurisprudência, a moral e os bons costumes. Quando não é, ele faz uso da Constituição Federal, dizendo que é a livre convicção do juiz. Então eu absolvo e condeno quem eu quiser e tiro a baliza da defesa para dizer, excelência, mas a Constituição diz isso. E o juiz fala, olha, 200 anos eu faço assim e todos fazem assim, e se fazem assim, eu não preciso explicar o porquê que é assim, eu só faço assim e ponto final. E nós vamos perdendo o conteúdo e os advogados vão apanhando, levantando, até o dia em que não se levantam mais. E quando não se levantarem mais, senhores, perdemos todos, porque a defesa vai deixar de existir. Só temos defesa hoje porque alguns corajosos resolvem, mesmo apanhando, brigar pela Constituição Federal, pela aplicação da Constituição Federal. E eu fecho, para reflexão, com o caso de Goiás, um desembargador do tribunal teve a capacidade, numa sessão de julgamento, de virar para o advogado e falar, doutor, o senhor na próxima sessão venha de beca. A beca, aquela vestimenta bonita. O único problema é que quando o sujeito chega ao tribunal, chega à magistratura, essa beca quem paga é o Estado, somos nós. E nós pagamos essa beca exatamente para que ele esteja vestido no tribunal, na sessão de julgamento, no plenário do júri. O advogado, quando faz uso da beca, normalmente pega emprestado da OAB, porque é vez ou outra. E numa questão de pandemia, é impossível cobrar-se que use uma beca, mas sim devemos cobrar a presença do advogado e que ele tenha consciência na sua defesa para poder fazer com que os direitos e garantias prevaleçam. Micropoder do desembargador, livre convencimento, moral e bons costumes, e vamos jogando a Constituição fora. Precisamos ficar atentos e ser valiosos e perseverantes com o direito, senão todos vamos perder. Notícias da semana, espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.